Eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. O que há em um nome? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus. Quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus em João capítulo 11, verso 19. João 11, verso 19. Glória a Deus, vai achando aí, João capítulo 11, verso 19. Glória a Deus. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Colocando aí para nós, lemos a palavra, está escrito assim: e muitos dos fariseus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedides a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isso? Amém? Essa palavra de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Nós vamos falar sobre ela essa noite. Vamos orar, pedir a Deus graça, não é? Pai, nós te louvamos por esse momento tão gostoso. Te louvamos, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua unção. Obrigado por esse culto, obrigado pelos talentos que o Senhor tem dado a essa igreja. Obrigado pela unção que está aqui neste lugar, pela glória de Deus. Eu creio que haverá pessoas aqui, Pai, sendo ressuscitados pelo Teu poder, pela Tua glória, pela Tua unção. Eu creio, Senhor, que o Seu mover já está neste lugar, que há um fogo neste lugar, que há uma glória neste lugar, e nós seremos curados e abençoados em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Pode sentar, querido. Glória a Deus. Pedir aí que a nossa tecladista depois possa voltar aqui, a gente vai estar junto com ela essa noite. Eu queria que você entendesse as declarações, não é, do nosso Deus nessa hora. O que Deus tem falado ao nosso coração, ela está em cima desse trecho. É uma série que nós estamos falando sobre o que há neste nome. Deus tem um nome, Deus tem um poder. O nosso guitarrista também pode ser. Deus tem o seu nome, Deus tem o poder, Deus tem a graça. E o nome de Deus fala muito sobre Ele. Quem Ele é, o nosso Deus, está no seu nome, não é? Nós temos falado nessa série que no nome de Jesus, lá no Antigo Testamento, o nome dele foi declarado para Moisés. Uma certa vez Moisés falou: qual é o seu nome? Ele falou: o meu nome é Yahvé, não é? Isso em hebraico, que é eu sou, o verbo ser. Ele declarou para Moisés que ele era. E era o suficiente para ele saber que Deus é no momento que nós precisamos, Deus é o que nós precisamos, Deus é no futuro, Deus é no presente, e Deus é também no passado, porque Ele é atemporal, Ele está longe, não é? Ele está fora do tempo, Ele consegue ser o que nós precisamos em todo momento da nossa vida. E aí nós vamos hoje falar um momento sobre essa frase de Cristo. Porque toda vez que ele fala essa palavra, eu sou, se você olhar na Bíblia, os judeus pegam em pedras. Porque quando ele fala eu sou,
É tão forte isso, porque ele fala assim, antes que Abraão existisse, até teoricamente, para quem entende português, era. Né? Antes que Abraão existisse, eu era. Mas ele não fala isso, ele fala, antes que Abraão existisse, e ele fala em hebraico, né? Porque Jesus falava em hebraico, eu e Yavé. Quando ele falou eu e Yavé, o pessoal pegou na pedra e disse, como é que você se faz Deus? Então o pessoal entendia que quando ele falava essa frase, eu sou, ele estava se comparando a Deus. E há uma coisa que só Deus pode fazer, a ressurreição e a vida. Só Deus pode gerar a ressurreição no teu coração. Só Deus pode fazer com que você ressuscite, que você levante, que você saia da cama, que você mude o pensamento suicida. Só Deus pode fazer isso. Ele é o poderoso que pode. Então, na realidade, quando ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou, ele está se comparando ao próprio Deus. E agora, no capítulo, ele diz, eu sou. Ele está falando em hebraico, ele está falando Yavé, ele está falando eu e Deus somos um. Yavé, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Você sabia que quando nós falarmos aqui em João capítulo 11, é a ressurreição de Lázaro. Eu não sei quanto que você conhece, lembra, mas na verdade Jesus não foi a primeira pessoa que ressuscitou. Se você pegar no Evangelho, você vai ver a filha de Jairo sendo ressuscitada pelo poder de Cristo. Você também vê a filha da viúva de Naim, que estava andando lá com um caixão, Jesus parando, ela conta a história e ele levanta. Depois nós vemos Lázaro, irmão de Maria e de Marta, sendo ressuscitado por Jesus também. Então, na verdade, Jesus não é o primeiro a ressuscitar. Nós temos ressurreição no Antigo Testamento. Você lembra que quando jogaram na cova de Eliseu, também um homem levantou e saltou. Então o poder de Deus tira a morte do nosso coração. Portanto, estar aqui no culto essa noite vai envolver você, aleluia, com o poder da ressurreição. Pessoas serão curadas, abençoadas, sentimentos ruins saem quando você se envolve com o poder de Deus. A semana passada, nós falamos que Jesus estava lá do outro lado do Jordão. E lá daquele lado, ele teve problema com os fariseus. Ele teve um baita de um problema com os fariseus. Os fariseus pegavam muito no pé de Jesus. E ele teve que sumir. Ele teve que desaparecer ora aqui, ora ali. E ele andava para lá e para cá, porque os fariseus queriam matá-lo. Por causa dessa frase, é uma das razões. Ele constantemente, 7 vezes, no livro de João, ele se declara igual a Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Na semana passada, eu sou o bom pastor, e ele sempre usa, e os judeus estavam entendendo. Ele estava dizendo, eu sou o Messias, o que vocês estão aguardando, eu sou este. E Jesus sai de cena. Mas no capítulo 11 de João, você encontra um momento muito dramático, em que a Bíblia diz que vem alguém e conta para Jesus, e vem relatar para Jesus que o seu amigo estava morrendo. E é um capítulo dramático, porque Jesus não pode voltar, teoricamente, humanamente falando, porque o pessoal estava esperando ele. Mas a Bíblia diz, se você quiser acompanhar, diz, Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E quem diz isso é Marta e Maria, não é? Agora, nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Jesus passava na casa deles toda hora. Se você olhar nos evangelhos, Jesus gostava de Marta, Maria e Lázaro. Ele gostava tanto que, por vezes, você encontra Jesus passeando por aquela região, você vê Jesus entrando na casa deles, você vê uma cena de Marta e Maria, não é? Em que Marta vai fazer o lanche para Jesus e Maria então fica ali, não é? Aos pés de Jesus, e toda essa cena que nós conhecemos. Agora, depois de todos esses dias comendo na casa delas e de Lázaro, Lázaro fica doente. De quem estamos falando na realidade, não é? Maria, ela ia se casar. Você sabe que as mulheres se preparam para casamento, amém? Quantas mulheres temos aqui?
Não, com certeza, levante as mãos, amém, aleluia, ok. Então, você se prepara para o casamento. Olha aí o Lucas aí, não é? A Gabi, não é? Calma, não é? Aleluia. Então, tipo assim, as mulheres se preparam para o casamento, né? Os homens, às vezes, dão aquela penteada, né, no cabelo, não tem muito o que pentear, né? Então, para lá e para cá já foi, põe o terno. As mulheres não, né? Elas têm o dia da noiva, né? E vão para isso e vão para aquilo. Sabe na época de Jesus o que elas faziam? Elas compravam um perfume caríssimo, mas muito caro. E uma certa vez que Jesus estava passando por ali, a Bíblia fala que ela foi até Jesus e pegou aquele perfume caro que as mulheres guardavam para o casamento. Nós estamos falando de uma época muito pobre. Eles não tinham nem dinheiro para comer, mas ela guardou o perfume para o seu casamento. Eles não tinham comida às vezes. Praticamente era pão e peixe que eles tinham constantemente. Mas a Bíblia conta que ela pega aquele perfume que ela guardou e ela quebra ali o vaso e derrama aos pés de Jesus aquele unguento. Tudo que Maria tinha, ela depositou aos pés de Jesus. E Jesus passava na casa deles constantemente. Eram amigos de Jesus. Tanto que o texto diz assim: aquele que tu amas está enfermo. Eu quero que você sinta o drama dessa palavra. Maria e Marta olha para ele e diz: aquele a quem tu amas. Você percebeu? Percebeu o sotaque? Quantos homens casados nós temos aqui? Você entendeu o sotaque das irmãs? Amém ou não? Aquele a quem tu amas. Jesus, aquele a quem tu amas. Eu me lembro de algumas esposas falando ao telefone com o marido, amém? Querido, passa agora lá no mercado. Quantos sentiram o peso? Não. Quem é casado? Levanta a mão, deixa eu ver. Não precisa levantar as duas, Joey, eu já vi. Aquele a quem tu amas está enfermo. Ela colocou peso para Jesus não dizer não. Ela colocou um peso dramático na fala dela. Aquele a quem tu amas está enfermo. O teu amigo, aquele que tu conversa, aquele que o Senhor come com ele ali na varanda, ele está enfermo. Os discípulos falaram: então a gente vai arrumar as coisas. Jesus falou: não, fica tranquilo. Não é para a glória de Deus, fica tranquilo. E aí Jesus fica 2 dias ainda. O pessoal não entendeu. Como pode Jesus amar tanto alguém e ainda ficar 2 dias? E a Bíblia diz: ouvindo, pois, que estava enfermo, verso 6, ficou 2 dias no lugar que estava. E o verso 4, e Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus está dizendo: eu quero que a minha igreja saiba que eu tenho o poder de ressuscitar aquele que está morto. Eu quero que cada crente saiba que eu tenho poder na minha mão de levantar aquele que está caído. A lição preciosa aqui é que ser amigo de Jesus, mesmo os íntimos, não significa que nós não passamos lutas. Não significa que pelo fato de você estar passando uma luta, Deus não te ama, ou que Deus não te ouve, ou que Deus não tem nada contigo. Não é pelo fato de você estar passando um momento difícil e que Jesus demora 2 dias a mais do que você programou, é que Ele não te ama. Mas Ele sabe que tudo que acontece em nossa vida, aleluia, é para a glória de Deus. Ele nos conhece, sabe como somos. A palavra de Deus diz que os seus discípulos tentam convencê-lo. Ele diz: olha, os judeus estão lá para te apedrejar, o senhor não pode voltar lá. E ele diz: nosso amigo Lázaro adormeceu, e eu preciso ir lá.
preciso acordá-lo. Aí o pessoal falou, bom, mas se ele dormiu, está tudo bem, ele vai levantar melhor. Porque na época de Jesus, eles tinham o seguinte costume, não tinha muito remédio. Você está doente, dorme, né, que depois você levanta melhor. Então, quando Jesus falou, ele está dormindo, o pessoal falou, ótimo, glória a Deus. Então ele vai levantar melhor, vai dar tudo certo. Está tudo bem, Jesus. Ele falou, não, Lázaro morreu. Lázaro morreu. Aí o pessoal olhou para ele e falou assim, bom, o senhor está indo lá? E aí Tomé disse, então vamos lá para acompanhá-lo, vamos para morrer com ele. E essa palavra profética, eu quero pegar esse gancho hoje. Vamos morrer com ele. Tomé falou isso. Ele acreditou que o pessoal ia morrer, uma vez que Jesus estava voltando lá. Eu quero que você entenda uma coisa preciosa nessa noite. Na verdade, e verdade é isso, é que nós precisamos experimentar a morte e a ressurreição com Cristo Jesus. É tão forte isso porque nós temos que morrer para a nossa vida antiga. Nós temos que morrer para as coisas que já passaram da gente. Coisas que não prestam, que tentaram nos escravizar. Nós temos que morrer para isso e nós temos que ressuscitar com o poder de Deus para uma novidade de vida. A palavra de Deus diz isso. 2 Coríntios fala sobre isso, Gálatas fala sobre isso, o apóstolo Paulo falou, já estou crucificado com Cristo, e agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, aleluia, eu morri. É tão forte isso, quem estuda filosofia sabe, que o apóstolo Paulo está dizendo, já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Ele, Cristo, vive em mim. O que Paulo está dizendo como bom filósofo é, Ele existe, e eu estou atrás da sombra dele. Quem conhece a vida do apóstolo Paulo, era um baita de um filósofo, criado aos pés de Gamaliel, um homem cheio de graça, um homem cheio de filosofia, conhecimento. Mas o apóstolo está dizendo para nós, olha, a minha vida já foi. Eu achei que eu era bom filósofo, eu achei que eu era bom entendedor, mas eu percebi que a minha vida tem que ficar na sombra dele. Foi certa vez na Bíblia que nós encontramos o seguinte verso da Bíblia dizendo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você tem que entender que para você ter um novo momento de ressuscitar, você tem que morrer. Para que você ressuscite, você tem que morrer. Uma planta para levantar uma árvore, você coloca a semente, ele quebra, ele incha, né? Quebra a casquinha ao redor e nasce, mas para a planta nascer, a semente tem que morrer. E eu queria tirar alguns ensinamentos aqui nessa noite. Em primeiro lugar, existe um duplo sentido para a palavra sono que Jesus Cristo dá. Jesus falou, Lázaro, o nosso amigo está dormindo, diga comigo, dormindo. Amém? Quem está dormindo aqui, diga amém. Não diga não. Dormindo, olha, veja, ele está dizendo assim, nosso amigo está dormindo. Tem dois sentidos para a palavra dormindo que Jesus nos conta. O primeiro é físico. Não sei se você lembra, acredito que sim, lá no Getsêmani, os discípulos estavam dormindo, porque estavam cansados. Jesus falou, vamos orar, e o pessoal foi dormir. Né? Vamos orar, e o pessoal acabou pegando um sono. Isso é um tipo de sono, é um momento que a pessoa está dormindo, não é? Fisicamente. Mas há também o aspecto que Jesus coloca aqui, que é uma metáfora para a morte, e ele diz, uma outra vez, levantando, não é, a filha de Jairo, em Marcos 5, e entrando disse-lhe, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Então você vê Jesus dizendo, novamente usando a palavra dormir, para quem estava morta. Então na realidade, para Jesus, eu quero que você entenda isso, e aí vem a pergunta, o que será que Jesus sabe sobre a morte que nós não sabemos? Porque ele usa um jeito de falar dormir, de um jeito tão singular. O que ele está contando para mim e para você, que eu e você não sabemos sobre morte?
E aí nós começamos a descobrir que para Cristo os dois estados eram intercambiáveis, podia mudar. Ele podia mudar com o som da voz dele, alguém que estava morto num túmulo para que se levantasse. Ele podia mudar. Ele tem esse poder. Então, para Cristo, a nossa vida é como uma caminhada sonâmbula. Eu tive uma experiência com Deus no início do meu chamado ministério, que eu fiquei bem perplexo. Eu tinha muito receio de pregar. No início do meu ministério, eu falei, meu Deus, eu tenho que pregar muito. Eu ficava me preparando, eu ficava nervoso. No início, quando eu estava começando, eu falei, Jesus, tem que pregar tal culto, tal culto, tal culto. E teve época, a igreja, que nós tínhamos 8 grupos pequenos, que eu pregava, a pastora Maraísa lembra, eu saía pregando por todas as casas, levava o teclado, cantava com o pessoal, eu levantava de manhã dizendo, o que eu vou pregar hoje à noite? E era muito difícil, porque quem ia num culto, ia no outro também, e aí, eu nunca estava sozinho, eu sempre tinha uma equipe que me acompanhava. Eu falei, Jesus, me socorre, eu não sei mais o que pregar, eu já preguei toda a Bíblia. E Deus me deu um sonho, e um sonho muito poderoso. No sonho minha mãe falava comigo, fica preocupado não, meu filho, prega sobre tal coisa e tal. Mas eu falei, mãe, não vou pregar sobre isso, no sonho. E aí de repente no sonho eu tive uma visão muito forte. Abriu-se assim um rolo, um pergaminho, num fogo extremamente vermelho, forte, um fogo muito poderoso. Aquilo pegava, era inflamado assim, tremendamente. E eu assustei, eu levantei na cama e continuei tendo a visão na minha frente, daquele pergaminho. E aquele pergaminho era tão forte o fogo, mas tão forte o fogo, que todo o meu quarto e tudo que eu via, depois o fogo que eu via na fogueira, ou o nosso tom é opaco. Eu percebi o quanto que o céu é real e quanto nós somos opacos. Nós vivemos uma vida inteira atrás de coisas que não tem a ver com o lado eterno. Como a nossa vida é opaca sem Deus. Como nós somos opacos sem a glória do Senhor. Como que isso aqui não tem cor. Como isso daqui não é nada. Como isso aqui não tem valor nenhum. Tijolo não tem valor. Como essas coisas não têm valor. E aquilo me chamou tanta atenção. Eu falei, meu Deus. Então eu fico pensando que para Cristo a morte pode ser revertida. Ele tem o poder de reverter a morte. Ele tem o poder de tirar a morte e colocar vida. Olha que ele falou para Lázaro, e Lázaro pulou. Olha que ele falou para a menina, Tabita, come, e a menina levantou. Ele tem poder na voz dele. Ele tem poder na sua pessoa. Ele reverte quadro de morte. Esse sono tem 2 significados, morte tem 2 significados na Bíblia. Se você olhar na palavra de Deus, existe a morte física, que é a separação do corpo, do espírito e alma, ou alma e espírito. Essa é a morte física. Quando a pessoa morre fisicamente, há uma separação, o corpo para de funcionar e a pessoa vai. Ali acaba o livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio para falar amém, para você falar glória a Deus, mas quando nós morremos, nós perdemos o livre-arbítrio. A pessoa é separada do corpo e ela vai até a presença de Deus para ser julgada por Deus, num outro momento. E morte espiritual. Eu sei que muita gente acredita, porque é bonito a gente dizer que todo mundo é filho de Deus. Ah, todo mundo é filho de Deus, eu já escutei isso tanto. Mas a Bíblia diz que nós somos criaturas, porque estamos mortos. A Bíblia fala, estamos mortos nos nossos delitos e pecados, Efésios 2, 1-3. Nós estamos mortos, morremos, pessoal. Você nasce, você vive, você peca, você morre. Para Deus, acabou.
Deus é santo, Ele não é um pouco santo, Ele é completamente santo, Ele não deixa entrar pecado no céu. Ele não deixa que pecados possam entrar na porta celestial, ali não entra pecado. Então Ele deu o seu único Filho, para que, aleluia, pelo sangue dEle, eu e você, pudéssemos hoje dizer, somos filhos, 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 filhos de Deus. Veja bem o que a Bíblia está dizendo. Nós antes andávamos no curso desse mundo, andávamos nos desejos da nossa carne, e era por natureza filhos da ira. Nós não somos filhos de Deus, só somos quando nos submetemos a Deus. Que coisa forte, disse Jesus. Em Apocalipse ele até destaca a igreja de Sardes, dizendo, igreja de Sardes, vocês se acham vivos, mas vocês estão mortos. Então vir à igreja só é muito legal. Louvado seja Deus, estamos aqui. Hoje o Deus tem colocado uma frase no nosso coração, que culto não é para assistir. Eu sei que você está em casa, né? Dá um close aqui, vou falar com quem está em casa. Você que está em casa, aleluia, tem gente viajando, Ivaíra, a família, a irmã Isis, está uma maravilha. Deixa eu te dizer uma coisa, você que está em casa, você que está nesse momento que você teve que viajar e tudo, glória a Deus, traz um presente para o pastor, está tudo resolvido. Mas eu quero dizer, se você está em casa, e pode estar aqui, que culto não é para assistir, culto é para nós participarmos, para nós sermos culto, para nós louvarmos a Deus, para nós levantarmos, abraçarmos o nosso irmão e dizer, louvado seja Deus, porque tu estás aqui, que delícia te ver. A gente tem que vir e ser culto. Ser culto. Não dá, em casa já tentou assistir? Já tentou assistir? Eu tenho 2 filhos, já tentou assistir? Ô pai, eu quero bala. Ô pai, tem pipoca? Espera aí, meu filho, que eu estou cantando aqui. Pai, tem pipoca? Aí vai lá, corre, faz a pipoca e volta. Pai, agora estou com sede. E você está tentando assistir o pastor, amém? Amém? Quantos Deus está falando aqui, amém? Quantos Deus está falando lá atrás, não é? Lá em casa. Eu quero que você entenda que o corpo de Cristo, ele nos cura. Se você está em casa doente e não pode vir é uma coisa, mas se você está em casa e você está cansado, você está isso e está aquilo, eu quero dizer para você que se você vier no culto, você vai ser revigorado pelo poder de Deus. Vai ser revigorado, rapaz. Em casa não dá. Em casa você não tem um abraço, em casa você não aconchego, em casa você... Olha, se você segurar teu braço aqui, o teu braço vai ficando roxinho, não é? Se segurar forte, não é? Por quê? Porque não flui o sangue. Quando você vem em casa, você está com aquela cara meio de limão azedo, amém? Mas você vem na igreja, ali na recepção, hoje, que gostoso, né? Ali na recepção você recebe um abraço. Aí depois você sobe, você está ainda meio azedo, amém? Mas você sobe, o irmão diz, glória a Deus, irmão, como você está bonito, você está mais magro. Aí você até puxa a barriga para dentro, assim, diz, é verdade, estou fazendo uma dieta. Aí você já melhora, amém? Aí chegam os irmãos do louvor, começam a adorar, você fala, eu não vou querer erguer a mão na primeira. Aí na segunda a tua mão ergue um pouquinho, amém? Aí no terceiro louvor você já está chorando, no quarto então você está pedindo misericórdia. Porque Deus está te renovando. Como você pode dizer amém? Você precisa vir. Você é carente do abraço. Como você pode dizer amém? Se a gente vive sem Deus, a gente vive igual zumbi. Passa no meio da rua, acha que está tudo bem, está tudo errado. A gente precisa da glória de Deus. Olha, eu quero dizer para você que se para Cristo existe 2 tipos de morte, existe para Ele 2 tipos de vida. A palavra de Deus diz que a primeira é o que nós encontramos na Bíblia, no grego é bios, que é a vida física. Estamos aqui andando, falando, respirando o corpo físico. Estamos aqui, nós temos filhos, nós vamos ao trabalho, nós voltamos para casa, é a força física. Mas existe uma força
que une dentro do psique e também dentro do zoe, que é a alma e espírito. A nossa alma, você sabe, o que você pensa, as ideias que você tem, suas emoções humanas, isso está tudo na sua alma, né? O que você decide, as decisões que você toma, isso é tua alma. Mas zoe é a vida do espírito, é o que te liga a Deus. E não dá para eu ter zoe se eu não tenho Cristo. Eu não posso buscar a Deus. Eu não tenho boas obras suficientes. Eu não sou bom o suficiente. Então vem a cruz do Calvário. Eu me lembro que uma pessoa falou: pastor, eu não posso crer que para Deus eu preciso de Jesus. Que Deus maldoso que vai me mandar ao inferno. Eu falei: não. Deus nunca vai mandar você ao inferno. Você vai ao inferno com suas próprias pernas. Diz: mas como assim, pastor? Porque antes de você cair, Ele colocou a cruz de seu próprio filho. Antes de você cair no precipício, Ele colocou a cruz. É verdade. Muitos acham que estão aqui por qualquer coisa. Não. Muitos acham que vieram para cá porque um amigo chamou, amigos chamam. Mas nós estamos aqui essa noite para que o sangue de Jesus Cristo nos toque, para que a sua salvação venha até nós. Quando nós somos tocados pela cruz, pela mensagem, nós mudamos. Você diz: como que eu posso cair se eu tenho aqui o Filho de Deus que deu a sua vida por mim? Tanto que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou te levantar, eu vou te levantar, eu vou te levantar, eu vou te dar glória, eu vou te encher de alegria, eu vou te levantar. Deus está falando para nós isso. É Ele que traz Jesus. Deus trouxe Jesus. Deus trouxe alguma coisa que iria devolver a minha comunhão. Não é pastor, não é padre, não é religião nenhuma que nos salva, mas somente Jesus que nos salva. Pode ser meu amigo, pode ser, tudo bem, mas eu não posso te salvar. Não posso salvar minha esposa. Eu tenho falado de Jesus para minha filha Johanna, para o meu filho Nona. Eu não posso, mesmo que eu a ame. Ela decidiu, ela falou: Jesus está no meu coração, papai. E tão forte isso. Quando eu falei de Jesus para ela pela primeira vez, ela falou, ela chorou, tudo se emocionou. Aí ela falou assim, falei: filha, onde está Jesus? Isso é uma revelação, cara. Com 2, 3 anos falar isso, é uma revelação. Onde está Jesus? Ela disse: dentro do meu coração. E eu disse: quem te falou isso, minha filha? Ela falou: eu sinto. Eu sinto. Eu sinto. João 17:3, a oração de Jesus é: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Qual é a vida eterna? Que Te conheçam como único Deus e a Jesus a quem Tu enviaste. Como que eu ressuscito, pastor? Reconheça Jesus. Pastor, como eu levanto na minha vida? Reconheça Jesus. Reconheça que Ele é o Salvador. Reconheça que Ele é o Messias. Reconheça que Ele é a vida, Ele é poderoso, Ele tem o poder para te levantar. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós somos assim, temos que reconhecer. Estamos num mundo que eu posso dizer que é transparente. Que nosso mundo é como se fosse transparente. Deus atua, Deus levanta, Deus ajuda. Pastor Eli foi salvo num acampamento de jovens. Não é? Eu me lembro a salvação do Josué, daquele irmão lá atrás. Eu me lembro quando ele veio no curso de batismo, que ele ficou aberto a boca dele, porque a glória estava tomando a vida dele. Eu lembro de salvação de muitos aqui, quando Deus nos enche, quando Deus nos toca. É como no mundo transparente, como que a luz dele passasse por todo lugar, tocasse ele e ela, tocasse eu e você, tocasse aqui, tocasse ali, tocasse aqui. É como, não tem nada que é poderoso para reter a luz. Ele brilha através de um sorriso de um amigo,
de um convite, ele brilha através da mensagem do pastor, ele brilha através de um abraço lá na recepção. Tinha um irmão que falou para mim assim: pastor, quando eu cheguei e fui abraçado, eu senti o amor de Deus. Aleluia, aleluia, pastor, aleluia. Eu fui abraçado, eu senti o carinho. Pastor, eu fui abraçado e senti o toque de Deus. A palavra de Deus fala sobre isso. Reconheça que Ele é o Senhor. Deus está sorrindo hoje para nós nessa noite. A vida eterna é essa, que te conheçam a Ti como o único Deus e a Jesus. E o resto da história você vê. Jesus levanta, Ele vai até o lugar onde Lázaro estava morto, e Ele encontra as irmãs pelo caminho, Marta e Maria. Maria vem, Maria fala com Ele, Marta vem, Marta fala com Ele. E o que as duas falam igual: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não estava morto. Dando a entender a Jesus que ele estava atrasado. Dando a entender que ele não tinha entendido a necessidade de estar lá. E que elas falam: se você estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Aí eu fico me perguntando o que mais que elas criam. E é forte, se você abrir a Bíblia você vai ver. Elas criam: agora já foi, é tarde. Elas falam: Senhor, agora o Senhor veio 2 dias depois. Agora é tarde, não tem como levantar, não tem como mexer. Que para o judeu, até o 3º dia, dá para levantar. No 4º, o camarada vai para a presença de Deus. E no 4º, o corpo começa a cheirar mal. Então, para um judeu fervoroso, ele falou: se o Senhor tivesse chegado ontem, no 3º dia, eu ainda tinha uma esperança, mas hoje, no 4º, eu te pergunto, por que Jesus foi no 4º e não foi no 3º? Porque Ele queria que eu e você soubesse que não há morte que Ele não tire, não há inferno que Ele não enfrente, não há dificuldade que eu e você tenha que Ele não possa, com o valor, com o poder da voz dEle, tirar de nós. Talvez essa noite está dizendo: Jesus, é tarde. Jesus, não dá mais. Jesus, olha, não tem condições, Senhor. Jesus falou: olha para esse texto. Olha para esse texto. Eu estou dizendo para você que mesmo quando cheira mal, mesmo quando está enterrado, mesmo quando está quebrado, mesmo quando está destruído, eu sou a ressurreição e a vida. E este que Deus está falando. Mas por que, já que ela esperava tanto Jesus, ela não esperou antes de enterrar o irmão, mesmo que fosse o 4º? Por que ela não esperou? Porque na cultura deles, esperar era errado. Na cultura deles, eles tinham que enterrar. E às vezes a nossa cultura prejudica que Deus revele-se a nós. Às vezes o nosso jeito, a nossa maneira de ser, os nossos costumes, as nossas ideias, elas impedem que Deus ressuscite coisas em nós. A Bíblia diz, então, mandaram, pois, seus irmãos dizer: Senhor, Senhor, venha rápido, nosso irmão está morrendo, venha aquele a que tu amas. E elas criam. E Jesus pergunta para elas, dizendo assim: você crê? Eu sou poderoso para levantar seu irmão. E ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui. Irmãos, às vezes a gente coloca tantas barreiras para Deus entrar em nós. Às vezes nós colocamos tantas barreiras para Deus agir. Deus pode soprar essa noite, pessoas ser curadas aqui agora. Nesse momento.
Deus pode soprar aqui agora e Deus mudar o futuro. Deus pode soprar, mas olha, ele disse: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Maria, teu irmão há de ressuscitar. Ele disse: eu sei, na ressurreição do último dia. Ela não estava crendo que podia ser agora, mas ela cria que Jesus tinha poder. Já é bom, mas não era suficiente. Jesus disse, e ela disse: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Se reunisse tudo isso, ela cria em muita coisa. Ela cria em tantas coisas poderosas, mas ela não cria que seria agora. E eu quero chamar a tua atenção, nós vamos ceiar daqui a pouco. Deus pode nos curar agora. Deus pode nos ressuscitar agora. E a grande pergunta para nós, marchamos já para a nossa conclusão, é justamente isso: o que faltou para Lázaro, segundo elas, levantar? Ela cria que Jesus era poderoso, que Ele um dia ia ressuscitar, cria que se Ele tivesse, cria um monte de coisa, aparece muita gente. Mas o que faltava para que ela pudesse crer, não apenas um Jesus do futuro, mas um Jesus do agora, do agora, do agora. Agora eu creio que Jesus vai entrar com o seu poder. O que faltava? E aí a Bíblia diz em João 11:38, e Jesus moveu-se de muito íntima compaixão. E a Bíblia diz aqui, no momento, Ele fala: tira a pedra. Essa é muito importante para nós. Quem colocou a pedra? Os homens. Quem tem que tirar a pedra? Os homens. Quem colocou a pedra? Os homens. Quem tem que tirar a pedra? Os homens. Quer mudança na sua família? Deus te dá hoje. Quem colocou a pedra? Foi você? Então tira. Foi sua esposa? Junte os dois, oram e tira a pedra. E diz: Jesus, ressuscita a minha família hoje. Quem colocou a pedra? Deve tirar a pedra. Porque as coisas que nós fazemos têm consequência. E aí eu quero que você entenda, eu e você essa noite, que Deus está olhando para mim e para você e diz: se tem pedra, role a pedra. Se tem pedra, tire a pedra. Você brigou, tira. O marido chegou uma certa vez, estava brigado com a esposa e disse: amor, por favor, não queria falar com ela, deixou um bilhete: amor, por favor, me acorda às 6h30 da manhã que eu preciso acordar. E deixou lá, que ela tinha, no celular dela tinha um relógio lá que despertava, e ele não tinha. E aí no outro dia, dá umas 10 horas, ele acorda cansado, bravo, porque ela não tinha despertado. Mas foi bravo na direção dela. Só que no caminho ele viu um outro bilhete, escrito às 6h30 da manhã: amor, amor, acorda. Estava escrito. Mas ela não acordou. Porque quem pôs a pedra tem que tirar. Quem pôs a pedra, tira. Às vezes nós temos que largar coisas da nossa vida para sermos curados por Deus. Às vezes a pedra é nossa. Jesus está falando: eu vou ressuscitar agora. Mas quem pôs aquela pedra? Ele falou: fomos nós. Então rola a pedra. Aleluia, rola a pedra essa noite. Rola a pedra essa noite em nome de Jesus. E a Bíblia diz que, verso 43, e tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Eu fui procurar no grego porque achei redundante, clamou com grande voz. Clamar já é gritar. Quando você clama, você já está gritando. Agora, quando ele clama com grande voz, é porque ele gritou muito forte. Agora eu quero que você pense nisso. O maior recorde de som que a gente tem notícia, de grito, não é? Foi um grito tão alto que em outubro de 2000 é o recorde, se você quiser dar uma olhada lá. Uma professora gritou com 129 decibéis e bateu o recorde. Um ronco daqueles forte, poderoso à noite, pode alcançar então 93 decibéis. Do forte, do bom.
E palmas pode alcançar 73 decibéis. Agora eu quero que você imagine comigo, amém? Quando estão comigo, diga amém. Imagina Jesus que falava sem microfone. Ele falava nas montanhas. Eu imagino a caixa torácica dele. Eu imagino a postura de voz. Eu imagino que quando ele entrava, eu imagino o arrebatamento, quando ele falava, vem para cá, vai te arrepiar inteirinho. A voz de Jesus, o poder da voz de Jesus, como ele falava forte, ele não precisava de microfone, é um treino isso aí. A gente sabe que é pregador, é um treino. É um treino que você desenvolve, de postar a sua voz, o diafragma, envolve tudo isso aí. Agora você imagina aquela voz que acalmou o mar, aquela voz que num tom, uma palavra só, estava expulsando uma legião de demônio. Imagina a voz dele bem alto, clamando em alta voz, Lázaro! Os comentaristas dizem que se ele não falasse Lázaro, o cemitério inteiro levantaria. Lázaro! Lázaro! Eu imagino Lázaro, morto da Silva, 4º dia, cheirando mal. Cheirando mal, cheirando mal. Ele escuta a voz que controla, aleluia, o céu e a terra, a vida e a morte. E é impressionante que impressionante isso, que ele não pede para as pessoas ajudar lá. Ele estava lá no túmulo. Os túmulos em Jerusalém é dentro de caverna. Ele só pediu para rolar. Lázaro estava lá dentro e eles embrulham igual múmia. Ele estava todo enfaixado. Jesus não falou, peguem ele. Não falou, tirem. Não, depois ele falou, tire os laços, tire as faixas. Depois ele falou, mas nesse momento ele não falou. A Bíblia diz que ele falou, Lázaro, vem para fora. E o verso 44, e o defunto saiu. Como que ele saiu enfaixado? Como que ele saiu todo embrulhado? Eu vou dizer para você como é que você levanta. Ele saiu pelo poder da voz de Jesus. Ele saiu pulando, não veio batendo a cabeça. Ele não veio rolando. A Bíblia diz que ele saiu porque a voz de Jesus o puxou. A voz de Jesus o levantou. Eu quero dizer, essa noite está aqui quem tem uma voz de trovão, dizendo, levanta-te, levanta-te, levanta-te. Deus está falando nesse lugar. O milagre é hoje. Fique de pé comigo.